Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui mais essa noite. Mais uma palavra do Senhor para mim, para a sua vida. Então já vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros Aliança, comentando, curtindo e compartilhando essa live com seus amigos, com seus familiares. E se você pode continuar nos abençoando, aqui do ladinho da tela está o QR Code, na descrição do vídeo Pix, para você fazer a tua contribuição. A palavra hoje está lá em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 19. E o tema da palavra de hoje é Anjos do Senhor. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Por meio do anjo, era-se de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira, a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir as portas e exclamou: é Pedro! Ele está lá fora, à porta. Todavia eles replicaram: estás fora de si. Mas diante de forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenha visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, explicou-lhe como o Senhor lhe havia libertado do cárcere. E pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não a encontrando, Herodes submeteu todos os guardas de severo interrogatório e por fim o mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Amém? Glória a Deus. Esse Herodes aqui não é Herodes Antipas, Herodes Agripa, sobrinho de Herodes Antipas e neto de Herodes o Grande. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma ação espiritual
aquilo que está disponível para nós. E eu quero falar também sobre a igreja moderna e como a igreja moderna vive isso. É algo que Deus tratou muito comigo nesse fim de semana. Na verdade, durante toda a semana. E durante a semana eu pude ver a manifestação sobrenatural de Deus e milagres acontecendo na minha vida. Se eu tivesse espaço de tempo aqui para contar, todo culto, toda reunião, eu tinha milagre para contar. Ah, mas você não tem dificuldade? É que o meu foco está no milagre. Então eu não gosto de ficar compartilhando, falando das minhas dificuldades, porque quanto mais eu falo, mais força eu dou para ela. Mas quanto mais eu falo do milagre, mais bênção eu atraio sobre a minha vida. Agora, por que falar da igreja moderna? Porque hoje a ideia de que se tem de um culto poderoso, de um culto forte, é de uma igreja cheia de pessoas aplaudindo, cantando ou ovacionando alguém conhecido. Isso, hoje, na concepção da igreja moderna, é um culto forte. E se nós, como homens e mulheres levantados por Deus, como profetas, que decide falar e trazer a mensagem do rei de uma forma clara, e como hoje eu mandei até um vídeo no grupo da igreja, os profetas dificilmente traziam uma palavra boa, era sempre uma palavra de alerta, de juízo. Se você for ver lá em 1 Samuel 16:4, vou abrir aqui rapidinho, Samuel 16:4, quando Samuel é mandado por Deus à casa de Jessé, pai de Davi, assim que ele chega na cidade, então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade, ou seja, os mais velhos, os mais sábios, vieram tremendo, olha isso, vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de paz? Por quê? Porque todas as vezes que o profeta chegava até uma casa, ele chegava até um ambiente, era por dois motivos: ou era paz, ou era juízo. E dificilmente era paz. Pergunta por quê? Porque sempre o povo vivia sem juízo. Dificilmente o profeta trazia paz, porque o profeta era ruim? Porque Deus queria castigar? Não, é porque Deus levantava para justamente trazer o juízo sobre aquela congregação, aquele povo. Então a concepção de que hoje se tem de um culto avivado, poderoso, é um culto onde ovaciona alguém famoso. Pega uma pessoa, não posso generalizar obviamente, que existem pessoas e pessoas, mas numa grande maioria, chega para ela e fala assim: você já teve experiência com anjos? Ah, uma vez eu vi um vulto passando, eu acho que era um anjo. Certo. Ah, eu tive a impressão de ver um. É igual cabelo cachadinho, né? Com asinha. Ah, eu vi num sonho. E a pergunta nessa noite é: qual é o grau de relacionamento que nós temos com o sobrenatural? E quando eu falo isso, eu estou dizendo a ponto de você conversar com o anjo. Mas existe isso? Eu estou falando de um tempo onde a igreja orava e quem estava preso era liberto.
Eu estou falando de um tempo onde comiam, e eu estou citando o Novo Testamento, né? Nem o Antigo. Depois eu vou citar. Citei aqui 1 Samuel, mas estou falando de Novo Testamento. Porque tudo que você vai falar para alguém, que a pessoa ela acha que não é, ela fala, mas é Antigo Testamento. E se você fala uma coisa dessa, a pessoa fica, mas tem isso na Bíblia? Então você chega para uma pessoa e fala assim, olha, como que está sendo os cultos? Os cultos aqui na minha igreja têm sido maravilhosos, você tem que ver, é um poder, é uma glória, nossa, é uma manifestação. O que é poder e glória? Não, o povo chorando, não, mas fala para mim o grau de relacionamento que você tem com o sobrenatural. Você já sentou com um anjo para comer na sua casa? Não, pera aí. Aí você está forçando, né? Você está vendo muito filme. Não, meu amigo, eu estou falando de Bíblia. Aonde, e é tão curioso o que eu estou falando, que obviamente que os apóstolos e profetas tinham um chamado para viver um sobrenatural, talvez num nível mais elevado. Mas quando Pedro chega na casa, os irmãos falam para aquela mulher assim, ó, você está doida, eu acho que você viu, é o anjo de Pedro. Pera aí, se eles falam isso, são duas hipóteses, ou eles sabiam que Pedro tinha um anjo, ou eles já tinham visto esse anjo outras vezes. Então eu estou falando de um tempo onde as pessoas se relacionavam com o sobrenatural de forma natural. De forma natural. Mas hoje o sobrenatural, dentro do natural, não está cabendo. E por que não cabe? Porque Deus virou alguém para se encaixar na minha vida em algum espaço que está faltando. Ele não é mais meu tudo. Então onde que falta Deus? Aqui. O que eu trabalho, estou casado, tenho minhas atividades, o que mais está faltando? Falta ir para a igreja. Pum, colei aqui. O quebra-cabeça, é o que faltava. Não é o que faltava. É igual aquele ditado que o pessoal diz, né? Tentaram roubar tudo de Jó, mas tudo de Jó era Deus. Então hoje a igreja ela não aguenta uma palavra profética, porque a palavra diz que nos últimos dias iria juntar comichões nos ouvidos das pessoas que elas não suportariam ouvir a verdade. Sabe o que é isso? A pessoa, ela não aguenta, ela não suporta a verdade. Por isso que a adoração a Deus, verdadeiramente, muito fala-se da sua postura em relação a Ele. A nossa postura fala sobre como adoramos a Deus. Eu queria hoje poder falar com uma profundidade muito maior sobre anjos, mas eu vou citar alguns tópicos para que verdadeiramente possamos adentrar no sobrenatural e sermos livres, libertos do cárcere, da prisão, de coisas que nos amarram, que nos segura, que nos prende. E Deus está dizendo nessa noite que Ele tem um mensageiro com uma mensagem direcionada para você, para libertar a área da tua vida que está trancada. Mas qual é o nosso posicionamento quando vamos adorar a Deus? Qual tem sido o nosso posicionamento? Eu queria contar mais experiências e dizer sobre mim, mas talvez você falaria, você está ficando louco, não existe isso. Então uma das coisas curiosas desse texto é justamente as pessoas estão dentro da casa. No verso 15 dizendo, ora, é possível que tenhas visto o anjo dele.
É uma igreja que estava acostumada com o sobrenatural. E as pessoas acham que o sobrenatural é cair no chão. Elas acham que o sobrenatural é acontecer um milagre, é desaparecer o caroço. Não, não, não. Isso é o nível básico. Sobrenatural de verdade é você adentrar em religiões celestiais, onde você vive uma vida como estava descrito aqui. Mas por que isso? Por que eu vou querer essa vida? Eu entendo que o preço para se manter a unção é alto. Mas eu posso te dizer, o prazer que você vai receber ao viver isso é 100 vezes mais. Porque um dia questionaram a Jesus, os discípulos, e falaram: mestre, o Senhor está dizendo que para o homem é impossível se salvar, mas que para Deus tudo é possível. Mas e quanto a nós, o que vamos receber? Porque deixamos casa, pai, mãe, esposa, emprego, tudo para servir o Senhor. E o Senhor disse: não há quem não tenha abandonado tudo, que não receba 100 vezes mais. Agora, existe uma grande diferença de renúncia e sacrifício. O que é mais difícil? A renúncia ou o sacrifício? Alguém sabe me dizer? A renúncia. Eu vou te dar um exemplo. Sacrifício é: eu tenho dinheiro e ou eu compro o doce que meu filho quer, ou eu pago a conta que vai vencer. Vamos supor que ele está com a barriga cheia, mas ele quer aquele docinho. E o filho pede, seu coração do pai com a mãe já, meu Deus do céu, se deixar, né, arranca até o sapato para vender, para comprar, não é assim? E aí você fala assim: filho, papai agora não vai dar para comprar, papai precisa pagar a conta. É um sacrifício que você está fazendo. Agora a renúncia é o filho pedir, você olhar e falar: pai, dá. Fala assim: filho, tá vendo esse dinheiro aqui? Papai podia comprar, só que o papai vai dar de oferta. Sabe por quê? Porque primeiro eu quero agradar a Deus, e você precisa aprender isso. O sacrifício, muitas vezes, você tem que fazer. A renúncia tem que partir do coração. Por isso que renunciar é mais difícil. E na terra, você galga patamares pelo tanto que você conquista. Sinônimo de sucesso na terra é o quanto você conquista, ou o que você conquistou. O que você tem de patrimônio fala aonde você chegou. E não é errado você ter. Mas no céu, para o Senhor, é o quanto você renunciou. Você será lembrado pelo quanto você renunciou, e não pelo quanto você conquistou. Agora, não tem problema nenhum de você ter muito, desde que seu coração não esteja nisso. O problema não é ter, o problema é o coração estar nisso. Quando eu falo renúncia, não é abrir mão para não ter. Jesus tinha um propósito específico na terra, mas o ministério de Jesus era muito próspero. Tanto era próspero que ele tinha um tesoureiro que era Judas. Mas Jesus não acumulava riqueza. E sabe por que Jesus não acumulava riqueza? Porque ele veio para um propósito específico, morrer para nos dar a salvação. Mas eu tenho 3 filhos,
eu preciso acumular riqueza, porque eu preciso prover para minha esposa, para os meus filhos. Eu preciso. Você tem filho, você é homem, sacerdote, você tem que prover na tua casa. Então não é errado você acumular riqueza. Errado é o seu coração. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Então você não pode ter um ou ter o outro. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando de servir aqui, ó. Eu posso ter o dinheiro e continuar servindo a Deus, porque o dinheiro vai potencializar o meu serviço para com Deus. Se você é um dizimista, um primicista, um ofertante, e você começar a receber muito, olha quantas pessoas você não pode ajudar. Ou seja, a gente está precisando fazer uma reforma na igreja. Deus foi e proveu na tua vida. Você fala assim, pode deixar que eu faça a reforma, não é? Olha, você consegue fazer o reino propagar e prosperar de uma maneira rápida. Então esse negócio de que você tem que ter Deus, mas não pode ter dinheiro, é uma mentira de Satanás. Porque Deus quer que você viva com o melhor. Amém? Então tira o pensamento de miséria da tua cabeça. E começa a pensar como um príncipe. Agora, a maior riqueza que nós podemos ter é o encontro com o sobrenatural nesse nível que eu estou falando. Então eu lanço um desafio para você. Você mesmo que está me assistindo. Não pergunte nem para outra pessoa, pergunte para si mesmo. Você já teve esse contato espiritual? Já teve uma experiência assim? Isso é viver sobrenaturalmente. Eu vou citar aqui outros textos. Porque se você não viveu isso aqui ainda, você não sabe o que você está perdendo. Não, você não viu nada do reino então. Eu posso garantir. Mas eu conheço fulano de tal, fulano de tal. Não. Eu estou falando de coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para ti. Eu estou falando de um nível de vida onde você começa a experimentar verdadeiramente o que Deus tem reservado para ti. E a cada dia que você acorda, a dificuldade vem, mas a palavra de Deus firmada parece que esmaga a dificuldade e fala assim, filho, a gente vai dar a volta por cima. Parece que o diabo levanta uma tempestade, mas lá atrás você vê o tsunami vindo cobrir ela. E você fala assim, não tem dificuldade que meu pai não possa cobrir. E o inimigo tenta de tudo quanto é jeito tirar a tua paz. Ele tenta de um lado, ele tenta do outro, ele tenta porque ele é persistente. Só que quando ele encontra um cara mais chato que ele, para ser mais persistente que ele, aí ele fica até descabelado, ele fala assim, eu vou atrás dele até destruir. Aí sabe o que você faz? Você aumenta a velocidade e começa a correr no nível mais rápido de unção. Ele não te alcança. Então eu quero falar algumas coisas aqui que Deus tratou comigo. Antes disso, sobre renúncia. E olha, no primeiro momento, obrigado Espírito Santo, no primeiro momento, até que você sinta prazer na renúncia, você vai sentir dor. E sabe por que você vai sentir dor? Até você sentir prazer na renúncia? Para eu e você criarmos maturidade. Fala maturidade. Amados, o que eu falo aqui, o que eu prego aqui são chaves do reino. E hoje as pessoas não dão muita credibilidade. Por quê? Porque sou novinho ainda. Tem muito pela frente. Mas esses dias eu estava vendo o Mark Zuckerberg. Sabe quem é? Fundador do Facebook. A primeira palestra que ele fez, 15 pessoas compareceram. Porque não acreditavam no potencial. Por isso que nem tudo você pode dividir com todo mundo, porque nem todo mundo vai estar com você no destino que Deus tem para você. Hoje são 15, amanhã são 1000, amanhã são 1 milhão, e aí?
E aí sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa que desprezou lá no começo vai falar assim: ô, lembra de mim? Você vai falar assim: eu lembro, só que agora você precisa sentar lá no final. Porque aqueles que começaram comigo desde o começo já estão na primeira fileira. As pessoas, elas gostam de estar no meio quando está dando certo. Só que o conceito de certo para elas não é o conceito de Deus. Porque o conceito de Deus é olhar para os ossos secos e falar: vai dar certo. Você entende? Tem pessoas andando de pé e Deus está falando: vai dar errado. E Deus está olhando às vezes para o osso seco e está falando assim: são eles que eu quero. Esses dias deu 5 minutos em mim em casa, eu falei pra minha esposa assim: amor, acho que eu tava com vontade de ter mais um filho, viu? Ela: não tem como. Porque eu tirei as trompas, não sei o que, e eu vi a médica mesmo. A médica falou assim: olha as trompas da sua esposa. Eu falei: não precisa mostrar não. Mas deu aquela vontade de, sabe, aquele pai de multidão. Eu falei: se faltar povo, eu faço filho. Aí ela falou assim: amor, mas não tem como, porque eu tirei. Eu falei: não, peraí. Amor, você não está entendendo. Parece que você não está aprendendo. Se eu quiser que a gente tenha um filho, eu clamo a Deus e nasce trompa em você. Não pode parar. Você vai aguentar cuidar? Já entrou em choque. Porque a gente olha para a nossa limitação, muitas vezes, e acha que nós não temos potencial para gerar. Eu estou usando exemplo para poder falar outra coisa. De achar que não temos potencial para gerar, porque foi nos cortado, foi abortado. Alguém veio e cortou, e aí você olha e você fala assim: está seco, não vai nascer. Está seco, não vai nascer aqui. Aqui não pode dar certo. Deus está falando: vai dar certo. Se você falar que vai dar certo, vai dar certo. Porque o que impede de dar certo ou não, é aonde você finca o pé e você acredita. Ah, mas todo mundo vai... E se todo mundo não acreditar? Não importa, se você acredita, vai dar certo. Finca o pé até dar certo. Você é a pessoa mais interessada para que a tua vida chegue aonde precisa chegar. Você é a pessoa mais interessada. E não espere que alguém chegue, dê um tapa nas suas costas e fale: olha, acredite, viu, porque não vai acontecer. Você tem que acordar todas as manhãs e falar: Senhor, bom dia, o Senhor está comigo, hoje vai dar certo. Por isso você tem que caminhar com pessoas que querem a mesma coisa com você. Querem a mesma coisa. Então, no verso 7, a palavra diz: subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a luz resplandeceu na prisão. Fala, prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro. Por que o anjo não tocou na cabeça? Não deu tapinha, falou: ei Pedro, por que não deu um subinho? Nem sei se anjo sabe subiar, né? Por que o anjo não deu, chamou o Pedro no WhatsApp? Por que o anjo tocou o lado de Pedro? Não tocou o ombro, a mão. Quando Deus foi fazer Eva, tirou da costela de Adão, tirou da onde? Da frente? De trás? Tirou aonde? Do lado. Sabe por que tirou do lado? Porque lado fala de companheirismo. O anjo estava falando para Pedro: sou teu amigo, sou teu companheiro. Tocou do lado, ao lado, no lado, todo do seu lado, e o fez acordar. Então quando eu preciso mudar, eu tenho que ter disciplina. Eu ensinei isso aqui para alguns. Quando eu preciso mudar, eu preciso de disciplina. Quando me falta disciplina, eu tenho que ter o querer, porque o querer é o combustível da disciplina. Quando me falta o querer,
eu tenho que ter alguém para injetar combustível em mim. Nessa hora, se faltar isso, Deus envia até o anjo para te acordar. Só que deixa eu dizer para você, e talvez você fale assim: olha, eu estou passando por isso, eu preciso acordar. Só que a semana toda você passa fazendo absolutamente nada para Deus, e aí você espera que Deus te acorde como acordou Pedro. Não vai acordar. Sabe por quê? Porque Pedro não foi preso porque não estava fazendo nada. Pedro foi preso porque ele estava pregando o evangelho. Muitas vezes queremos que Deus socorra a nossa causa quando nós não vivemos pela causa. Queremos que Deus interfira na nossa causa quando não morremos pela causa. Então eu fico procurando alguma igreja que me dê uma resposta, quando a resposta sempre esteve dentro de nós, dentro de mim e de você. Entende o que eu estou dizendo? Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer hoje é acordar. Fala, acordar. E talvez Deus está me usando como anjo hoje para te acordar através do quê? Da palavra. Fala, eu preciso acordar. Sabe o que é acordar? Sei, é abrir o olho. Não. É você olhar para a tua necessidade. Por que você acorda todos os dias? Porque você precisa trabalhar. Ah, mas eu não trabalho. Então você precisa ir no banheiro. Por algum motivo você acorda. E é sempre por causa de uma necessidade. Enquanto você não entende que a necessidade de viver o reino é essencial para a tua vida, você vai estar vivendo acordado, caminhando para a morte. Esse acordar não é simplesmente um abrir o olho, é um despertamento. Ó, como é que pode? Ele fez o acordar ordenando: levanta-te. Fala, levanta-te. Deus pode até ajudar você a acordar, mas o levantar tem que ser seu. E o levantar aqui está falando de uma ação de posicionamento em direção ao reino. Posicionamento. Acordar para um despertamento e falar: eu preciso viver isso. Alguém essa semana falou para mim assim: eu preciso viver isso. Domingo eu vou no culto, não está aqui. E a semana ela vai falar para mim: poxa vida, era para eu ter ido, mas não deu. Eu vou falar assim: você não quer despertamento? Não, mas não pode. Se ela quisesse, ela estaria. Aí eu que sou duro? Não, eu só estou falando a verdade. Eu preciso querer o despertamento e levantar, agir. Eu preciso ter uma ação. Levantar fala de você estar numa zona e você partir para outra. Você está em um nível e você partir para outro nível. Só que o anjo não fala levanta no seu tempo. Viu? Você precisa acordar, você precisa levantar. Eu estou indo, mas eu estou indo devagar, porque sabe como que é, né? Deus está tratando. O anjo fala assim: não tem tempo de tratar não, abençoado de Deus. Levanta depressa. Não, mas rápido. Fala rápido. Não tem tempo de Deus tratar. Não, mas espera aí, mas se Deus não tratar, eu vou fazer um monte de coisa. É no caminho. Fala, é no caminho. Isso, você vai fazendo no caminho. Você vai andando, vai tropeçando,
vai levantando, vai caindo, vai levantando, vai caindo de novo, vai correndo, vai. Mas vai, sai do lugar, anda. Precisa andar. Rapidinho. Rapidinho, corre. Corre. Um dia eu estava saindo de casa, peguei as coisas todas, pochete, mochila, bolsa da mulher, fralda da criança, estava parecendo um burrinho de carga. Já sou pequenininho, fiquei menor. Aí fui pagar a luz, Deus falou: hã? Não vou esperar você não, viu? Eu falei, mas peraí, já estou chegando lá. Deus falou assim: não, você não está entendendo, não é lá. É o seu chamado. As coisas vão começar a acontecer e você... Mas eu não vou estar preparado. Desligou. Na minha cara o telefone. Você não pode fazer isso não. Você entende que não dá tempo? Não é no meu tempo. Fala, não é no meu tempo. É no tempo dele. E quanto mais eu postergo isso, dependendo da minha postura, da minha hierarquia, da minha posição, eu começo a atrasar a vida de todo mundo. Não sei se podia falar essa, agora eu falo aí. Você entende que você começa a influenciar todo mundo na negatividade? Você fala, não, pelo amor de Deus, não coloque essa responsabilidade em mim, não. Não, não foi eu que coloquei a responsabilidade em você. Eu decidi casar. Eu olhei uma japonesa no meio da faculdade e falei assim, eu gostei dela. Acho que eu vou tentar namorar com ela. Eu decidi ter filho. Agora tem que aguentar. Pai quer leite, pai quer uva, pai quer bolo, pai pão, não sei o quê. Meu Deus do céu. Eu tenho que agora me virar nos 30, chamar os anjos, arcanjos, serafim, querubim. Então ele falou, ele mandou Pedro acordar. Ele deu um toque, acordou Pedro, na verdade, acordou Pedro. Hoje Deus está te acordando com a palavra. Já está dando o primeiro passo, acorda. Acorda. Agora levanta depressa. Agora é com você. Agora é comigo. Fala, é comigo agora. Agora é com você. Por que ele tem e eu não tenho? Porque ele levantou mais depressa que você. E a gente tem que ter maturidade para entender isso. Se ele que está lá na frente e eu não é porque Deus gosta mais dele do que de mim, é porque ele teve um posicionamento que eu não tenho. Então eu tenho que olhar para ele e não falar, não. Como é que você fez? Me ensina. Eu quero chegar aí também. Porque se você chegou, eu também posso chegar. Não é sentimento de inferioridade. Se ele chegou, eu também posso chegar. Se o Mark Zuckerberg fez a palestra com 15 e hoje ele é o dono do Facebook, hoje eu estou fazendo a palestra com 15 e amanhã eu sou dono do sei o quê. Mas por que não? Por que você não pode? Porque falaram que você não pode? Deus está falando para você que você pode. Fala, eu posso. É isso. Então o levantar e a rapidez depende de mim. Sabe o que aconteceu em seguida? As algemas caíram do punho de Pedro. Não, sabe o que é, apóstolo? Não dá para fazer o que o senhor está falando, porque eu estou preso. A lógica, o que é? Tira minhas algemas para eu poder fazer. No reino não, faz, e as algemas caem de você. Porque a tua confiança não está na força do teu braço, não está na tua habilidade. A tua confiança está na fé. Você faz com a mão atada, vai fazendo. Mas está fechando a porta, vai fazendo. Mas estão colocando dificuldade, vai fazendo. Mas estão colocando empecilho, vai fazendo. Mas o diabo colocou armadilha, vai fazendo. Aí cai. Vai cair.
Você está entendendo? Você está entendendo que vai cair? Deus está falando essa noite que vai cair? Não, você não está entendendo. Deus está falando que aquilo que impede você de avançar vai cair. E o anjo continuou a orientá-lo. Agora veste a roupa. Talvez na sua Bíblia está aí. Cinge-te. Cinto. Coloca o cinto. Amarra o cinto. Sabe o que é isso? O cinto é a verdade. Você tem que conhecer a verdade. Você conhece a verdade? Ah, Jesus é a verdade. Você conhece ele? Ah, o que morreu na cruz, né? Eu estou falando de comer, assim, ó. Comer essa torta. Olha que torta bonita. Isso aqui dá para eu, minha esposa, meus filhos comer e os anjos tudo comer lá em casa. Você acredita? Você acredita que Deus tem uma bandeja para você? E que a gente está nos sujeitando a comer migalha? Por um sentimento às vezes de inferioridade, uma palavra que foi liberada lá atrás, dizendo que você não podia, que você não era capaz, que você não merecia, que você era um nada, que você era um erro, que você não dá certo, que você não vai para frente, que você não sei o quê. Só que lembra que eu falei da dor? Que para nós vivermos o prazer da renúncia, precisamos sentir dor para gerar maturidade? Lembra que eu falei disso, sim ou não? Quando eu fui fazer compra ontem, eu estava procurando goiaba, porque eu sempre procuro goiaba. Da vermelha, que eu não gosto da branca. Eu não sei lá porque não gosto da branca, eu não gosto. Aí eu fui pegar a vermelha, e eu apertei e falei assim, tá madura. E aí eu pus no carrinho, e Deus falou assim, olha para onde? Olha para goiaba. Aí eu olhei. E Deus falou assim, você não percebeu não? Eu falei, tá madura. Ele falou assim, vai virando ela. E sabe o que eu olhei para ela? Ela estava machucada. E ela não estava mole porque estava madura. Ela estava mole porque estava machucada. E Deus falou assim, o problema é você achar que você está maduro porque você sentiu muita dor. Porque você já foi muito machucado e você fala assim, eu amadureci com a dor. Porque a dor amadurece. Nem sempre. A dor, ela só nos amadurece quando eu paro para aprender com ela. Porque se eu ficar utilizando dela para amadurecer, eu vou criar cada vez mais um sentimento do que de vítima. Dizendo, eu fui machucado, eu fui pisado, aconteceu isso comigo. Então eu já tenho uma certa maturidade, não necessariamente. E na mão de Deus, Deus está apertando e falando assim, não está maduro do jeito que eu quero. Porque maturidade fala de um olhar específico pelo reino, pelo Pai. Não necessariamente você está amadurecido porque você foi machucado. Se você não aprender com cada cicatriz, vai cada vez machucar mais e você não amadurece. É pior. Você quer que eu te ensine o jeito de você ser curado hoje? Sim ou não? Rasga a roupa e apresenta aonde está doendo. Já vai ter que doer mesmo. Já arrebenta com tudo. Eu sou desse pensamento. Antes eu ficava assim, ó, tá doendo aqui, ó. Ai! Tá doendo aqui, ó. Ai, não. Até que um dia Deus falou assim, para com isso aí. Por que você fica se escondendo? Eu acho você em qualquer lugar. Eu tinha uma mania quando eu era criança, olha o Espírito Santo lembrando eu. Você estava lá, né? Meu pai ia brigar comigo e eu, para debaixo da cama. E a gente cresce com a mesma atitude, sabia? Só que ao invés da gente ir para debaixo da cama, a gente começa a se esconder nas nossas dificuldades, defesas, e começa a colocar elas como se fosse um escudo. E Deus está falando assim, se descobre. Coloca a tua nudez, mostra a tua ferida, para que você seja curado. Mostra tudo. Porque se você expor tudo de uma vez, a cura entra de uma vez, e você levanta depressa para o propósito.
cingindo com a verdade, colocando o cinto da verdade. Aí ele fala, e calça sandálias. Sabe o que é calçar sandálias? Do Evangelho. Ou seja, você viver como testemunha de Jesus. E Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo, põe a tua capa e segue-me. A capa fala de autoridade, ou seja, você vive a verdade, conhece a verdade, vive ela, praticando. Então você agora tem autoridade para me seguir. Mas hoje estamos vivendo um tempo onde a igreja quer seguir a Jesus, quando ainda nem acordou, e nem desatou das mãos as algemas, e quer pregar o evangelho com autoridade. Então hoje se tem pregadores falando o que pensa, o que quer, e o povo aceitando qualquer coisa. E o povo aceita quem tem mais engajamento, quem tem mais credibilidade, quem tem mais visualização. Ah, essa é a pessoa, então eu vou parar para escutar ela, porque ela está estourada no mercado. Eu não quero estar estourado no mercado. Eu quero estar cada vez mais escondido em Deus. Porque quanto mais você se esconde em Deus, mais Deus te mostra para o mundo. Mas se você quiser se mostrar para o mundo, Deus vai se esconder de você. Não é se mostrando para o mundo que Deus vai me ver, mas é me escondendo do mundo que Ele vai me mostrar. Agora você entende que Deus tem esse relacionamento para todos? Que Deus tem o sobrenatural para cada um de nós? Você entende que Deus tem esse nível de sobrenatural para cada um de nós? Que Deus quer que você viva isso? Com uma intensidade tão violenta, a ponto de você não precisar mais lutar. Alguém vai lutar por você. Deus vai enviar mensageiros, vai enviar resposta para ti. E você às vezes vai ser taxado de louco pela sua própria família, pela sua própria casa. Alguém às vezes vai olhar para você e falar assim, você é meio bipolar, hein? Cada hora você está de um jeito. Você estava falando agora há pouco, agora não pode falar? Está quieto por quê? Você não responde. Nada não. Eu sou doido mesmo. É assim mesmo. Só que você sabe o que você tem vivido com Deus. Você entende que Deus quer te levar para um nível de relacionamento? Ele quer tirar você do meio da... Tem muita falação, está muito falatório. Enquanto tem muita gente falando, não tem tempo para Ele falar. Para Ele falar precisa de quietude, só Ele fala. Só Ele fala. Deus não gosta de ser incomodado, interrompido. Quando Deus fala, eu tenho que parar para ouvir. Se eu não escuto a instrução do Espírito Santo, do anjo, eu perco uma oportunidade de viver, de ser desamarrado, de ser liberto. Eu quero ler Atos capítulo 8, 26. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e ordenou, apronta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza é terra filisteia, né? Ao que ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope. Sabe que é eunuco? É um homem que foi castrado, não pode ter filho. Alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentando em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. O eunuco começou a ler o livro, a Bíblia. Vou falar a Bíblia, né? Começou a ler o livro. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Deixa eu ficar aqui, pai. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou, como poderei compreender
a não ser que alguém me explique. Olha a sabedoria do eunuco. Como eu vou compreender se alguém não me explicar? Não é que ele não estava entendendo. Ele queria o quê? Ele queria uma revelação. Ele queria de fato o texto como é. E pediu a Felipe que subisse e sentasse ao seu lado. Ó, falando de lado de novo. O eunuco estava lendo essa passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos seus descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? De quem que ele estava lendo? Sobre quem? Sobre Jesus, só que ele não sabia. Então o eunuco indagou a Felipe: por favor, eu peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. O profeta está falando de si mesmo? Ou ele fala de alguma outra pessoa? E Felipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou o Evangelho e disse: Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Ele na hora quis ser. Olha como esse eunuco era esperto. Ele foi rápido. Me batiza agora já então. Ao que Felipe orientou-lhe: tu podes, se crer de todo o teu coração. Em seguida declarou: eu não creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Agora escuta isso. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Felipe. Sumiu. Felipe sumiu. Em Atos, é Novo Testamento, não é Moisés fazendo o poder, não. O Felipe estava pregando, pum, sumiu. Você acredita nisso? O pastor está pregando na igreja, pum, sumiu o pastor. Na sua igreja acontece isso? Ah não, mas isso aí é coisa da Bíblia. Então você está fazendo o que na igreja? Quando estava saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Felipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Felipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregando o evangelho em todas as cidades pelas quais passeava. Então, de Gaza para Azoto é mais ou menos 60 quilômetros. Felipe sumiu e apareceu lá. Os discípulos faziam isso. Sumia e aparecia em outro lugar. Você vive isso, esse sobrenatural? Será que nós vivemos esse sobrenatural do Evangelho? Ou trabalhar, pum, só me aparece lá. Tá bom, você não está vivendo, a gente não vive. A gente conhece alguém que vive assim? Porque tem aquele ditado, né? Já que não são ricos, pelo menos tem que ter um amigo rico, que fim de semana eu vou na piscina, na churrasqueira. Não conheço também. Porque o irmão da minha igreja, do grupo de não sei o que lá, fala mais palavrão que eu. Olha que beleza. Mas às vezes eu acho que ele dá uma transladada assim, ele desaparece, fala o palavrão, some. Meu Deus, que evangelho. Eu tô pregando de um Deus sobrenatural e o povo está vivendo no natural. Deus está falando, eu estou falando de um sobrenatural e vocês estão vivendo natural. Então será que nós não precisamos acordar? Será que não é hora da gente acordar e viver de fato o que a palavra está dizendo? Isso é pregado nas igrejas? Você vê isso sendo pregado nas igrejas? Olha gente, semana que vem vamos fazer a campanha do transladado. Todo mundo que chega na frente desaparece, vai aparecer em outra cidade. Agora, para isso, tem que ter vivência. Vivência. Ah, mas nem você faz isso. Ué, não mesmo. Tadinho de mim. Estou aprendendo. Eu estou pregando primeiro para mim, não é para você não.
Quem sabe desapareça, apareça aí. Qualquer dia desse. Então ele sumiu, apareceu em outro lugar. Quer outro? Lucas 9, 54. Jesus precisava voltar para Jerusalém. E no meio do caminho tinha Samaria. Aí ele falou para os discípulos: olha, vão na frente, procura um lugar para o pai dar uma dormida aqui, que o negócio está difícil. Aí eles foram. A galera falou: ô, peraí, onde vocês pensam que você vai? Não, eu estou procurando um lugar para o mestre dormir. Vocês são judeus, pode ir para lá. Ah, é? Peraí. Jesus. Lucas 9, 54. Tiago e João, não é nem Pedro não. Tiago e João. Diante de tal situação, os discípulos, Tiago e João, propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? O Senhor quer que a gente ora e desça fogo do céu, né? Já mata ele e resolve o problema. Como que Tiago e João vai sugerir algo para Jesus, se eles não sabem fazer? Quem fazia isso era Elias. Se eles sugeriam, é porque eles sabiam fazer. Descer fogo do céu. Você faz descer fogo do céu? Vamos fazer a campanha do descer fogo do céu. A cada 10 pessoas, 3 tem que fazer descer fogo do céu. Senão não está aprovado para ser obreiro na igreja. Imagina se tivesse essa prova. Eu estou brincando aqui, irmãos, só que Deus está falando nessa noite que Ele é um ser sobrenatural. E que se nós não vivermos esse sobrenatural, nós nunca vamos conhecer o reino de verdade. Imagina. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? Eu acho isso o máximo. Não sei você, mas eu acho isso o máximo. Eu queria andar com esses caras. E aí, o que nós vamos fazer, o João? Derek, fica aí. Ó, parece até coisa de filme, né? E hoje, Jesus, quantos pão tem aí? Tem 20 mil pessoas? Ora aí, Derek, vai multiplicar. A gente fica às vezes preocupado que não vai dar. A gente esquece que tem anjos à disposição para nos servir. Tem um Deus que cuida de nós. E a gente fica assim: como é que vai fazer? E a gente se descabela que quer resolver as coisas do nosso jeito. E às vezes a resposta de Deus, como Ele disse para mim semana passada, é só um detalhe. Eu falo: Deus, mas eu não gosto de só detalhe. Eu queria resolver. Eu estava com um problema no carro, continuou outro problema no carro. E a minha vontade semana passada era tacar fogo no carro. Eu falei: vou tacar fogo em você. Deus falou para mim assim: você quer que resolva o problema no carro? Eu falei: aham. Falei: acho que Deus vai me dar um carro. Você quer que o pai resolva para você? Eu falei: vai, pode resolver. Aí Deus falou assim: vem aqui. Aí eu fui. Ele falou: ele vai dar o carro para mim de novo. Aí ele falou assim: é só um detalhe. Sabe o que Deus estava falando para mim? Para de dar muita atenção para aquilo que não é, de fato, o valor da tua vida. Porque a carga que você deposita nisso, você podia estar lançando em mim, em adoração. Agora eu olho para o carro e falo assim: eu tinha vontade de tacar fogo, né? Mas é só um detalhe. Ah, mas você tem vontade? Ué? Quem prega aqui é Deus, irmão. Gênesis capítulo 18. Já estou encerrando. Gênesis 18. Não vou ler não, que é muito grande. Você vai ficar cansado.
Eu não acredito que vai ler tudo. Abraão está sentado na porta da tenda dele, da tenda. Sabe a tenda? Está sentado ali, trocando ideia com Deus. Daqui a pouco aparece 3 caras em pé. Abraão vai, abaixa a cabeça. Os senhores querem alguma coisa? Espera que eu vou buscar uma água aqui. Sara, faz a comida aí já. Colocou a mulher na cozinha lá no fogão. Já pegou o trigo. Espera aí que foi lá buscar o leite da vaca. Pôs a torta no micro-ondas. Vamos resolver aqui. Os 3 homens ali. Senta aí que nós vamos dar para comer para vocês. Vocês topam? Topo. Aí os 3 ficaram ali. Daqui a pouco chegou a torta da Sara. A Sara estava com a bandeja desse tamanho aqui, ó. Fez rapidinho. Tô aqui para vocês. Isso aqui, ó. E fez esse aqui no micro-ondas lá e tal, no forno. Levou lá para os 3. Aí ela voltou lá para dentro, ficou quietinha lá, só de butuca, escutando o que está conversando. Aí esses homens falaram assim para Abraão, assim, olha Abraão, a gente vai voltar aqui de novo, viu? E outra coisa, a tua esposa aí vai ficar grávida. A Sara lá de dentro deu uma risada. Eu, velha, grávida? A palavra diz que não foi nem eles que falaram. O próprio Senhor falou assim, está rindo do quê? Não ri não. O texto diz isso. Ela fala para Deus, não ri não. Riu sim. Você não acredita que para Deus tudo é possível? Abraão estava comendo com anjos e não sabia. Ele foi saber depois. Mas eles vieram trazer o quê? A promessa. Meu Deus, ó. Enquanto eles vinham com a bandeja para servir, os anjos vinham com a promessa para entregar. Quando você está focado com ele, você senta na beira da barraca, da tenda. Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco eles aparecem. Eles aparecem e falam assim, olha, nós viemos entregar uma coisa, e fala assim, oh, faz comida para eles aqui. Não estou entendendo nada. É assim mesmo. Você não entende nada. E quando vê eles estão comendo com você. Ai, meu Deus do céu. Só que se você está preocupado com as coisas, você perde a chance, às vezes, de conversar, de receber, porque você está atarefado demais. Tudo que às vezes Deus espera de você é uma oportunidade, uma brecha. Olha o que a palavra diz lá em Hebreus 1:4. Hebreus 1:4. Tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou ainda mais excelente do que eles. Não, Hebreus 1:4 não, 1:14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então fala assim, os anjos do Senhor, eles vêm para nos servir. É o serviço deles. Ele deseja nos servir. Sabia que o anjo, ele está aqui para te servir? Nossa, é importante, né? Sim. Mas sabe por que muitas vezes ele não nos serve? Porque a gente não se posiciona. Ele está com uma bandeja desse tamanho para entregar para você. Está do seu lado. E fala assim, ó, eu vou dar essa bandeja para você. Só que você não escuta que ele está do lado, você não vê ele. E você não se posiciona. E depois você reclama para Deus, e eu também, que Deus não deu um milagre. Estava o tempo todo do lado, mas a nossa falta de posicionamento impediu dele entregar. Os anjos têm tanto potencial para poder fazer tanta coisa na sua vida, mas tudo
ele depende do seu posicionamento. Tudo é o seu posicionamento. E eles estão observando tudo. A forma que você fala, a forma que você profetiza, a forma que você adora, a forma que você louva. Culto a Deus. Quando você vai prestar um culto a Deus, tudo conta. Tudo. Eles observam tudo. E dependendo de como você se porta, eles te servem ou ficam paralisados. Eles não conseguem. Eles estão a serviço. É a mesma coisa. Alguém que faz um cafezinho pro chefe numa empresa. E o chefe, a moça lá, o rapaz, fez o café pro chefe. Deu a hora do chefe tomar o café. E ela fica do lado de fora, ele fica do lado de fora da porta do chefe. Ela pode entrar assim, ó, puf, vim trazer o café? Pode fazer isso? Ela espera o quê? Pode entrar. Ser solicitada para entrar. Agora, vamos supor agora do outro lado, o chefe está ali dentro. E fica lá dentro da sala assim. Cadê meu café, hein, que não chegou até agora? Cadê meu café que não está aqui? Só que ele não tem a capacidade de levantar e abrir a porta e ver se a pessoa está ali do lado. E depois vai reclamar que aquela pessoa não deu o café para ele. Estava ali o tempo todo. Na hora certa que ele pediu. Só que o fato dele não levantar para saber se estava ali, não recebeu a bênção. Você entende? Estava ali o tempo todo, na hora marcada e certa. Mas o fato dele não levantar, porque eu sou o chefe, eu não posso levantar, não recebeu. Sabe o que faltou? Humildade. Quem é maior, os anjos ou você? Para Deus, você. Só que se você não tiver a humildade de receber, de se posicionar, pode ter a maior bênção do mundo, que não chega até você, até mim. Humildade. Quanto mais alto, mais baixo. E quanto mais baixo, mais alto. Está entendendo, sim ou não? E uma coisa que os anjos mais reparam, descobri esses dias, estudando, obviamente, é se você está seguindo os princípios. Eles ficam analisando você. E se você acerta, eles dão um passo. Se você acerta de novo, eles dão outro passo. E você fez uma atitude certa, eles dão outro passo, eles vão marchando, de acordo com a sua postura. Você vai acertando, eles vão caminhando. Agora, como que faz para um anjo correr então? Voar rápido? Quando você vive na retidão, então eles têm acesso. Lembra Jacó dormindo na pedra? Ele viu o quê? Livre acesso de anjos subindo e descendo. Por quê? Porque agora ele tinha entendido que a vida dele dependia de Deus. Então os anjos tinham acesso para trazer e para levar. As interdições que tem no mundo espiritual para o mundo natural se dá muitas vezes pela nossa falta de obediência. A nossa negligência impede deles transitarem e dificulta o agir deles. Mas Deus está dizendo que tem anjos para te servir, para libertar você, para quebrar as suas correntes, tirar os agrilhões, tirar você da cadeia, das prisões, colocar você para fora. Sabe o que Deus está falando para mim agora aqui, ó? Estou com o ponto aqui, você não está vendo. Já está tudo preparado para você. Já está tudo preparado para você. Eu já dei ordem para eles entregarem para você. Já está pronto. Só que todas as vezes que tenta entregar, você faz uma feiura. Você fala, meu Deus do céu, mas por que eu sou assim? Porque tem que ter humildade. Porque a gente sempre vai errar. Sempre a gente vai pisar na bola. Mas se você continuar, você
Você não recebe por causa de tanto acerto, você recebe pelo tanto de se esforçar. Pelo esforço. O Pai não está interessado se você é perfeito, se você não erra, não. O Pai quer saber se você é esforçado. Se você fala, eu vou até o final, não arreda o pé, errando, caindo, não interessa. Ah, mas você errou, né? Errei, mas eu estou continuando. Não para. Você está entendendo? Aí eles vêm e te servem. Mas é o seu posicionamento. Só que sabendo disso, desse posicionamento dos anjos servir, olha o que a palavra diz em Lucas 4, 10 a 11. Agora vindo da boca de um ser celestial, tá? Eu estou falando deles, mas agora vindo da boca de um. Lucas 4, 10 a 11. Pois, como está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com o pé contra alguma pedra. Sabe quem está falando isso? Satanás. Está tentando Jesus no deserto, diz assim, olha, dá ordem para os anjos, eles não são para te servir? E qual vai ser a resposta de Jesus no verso 12? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então é mais ou menos, Satanás está falando para Jesus sim, quebra o princípio, fala para eles te servirem, sem posicionamento, porque eles têm que te servir. Eles têm que te servir. E Jesus está falando em outras palavras para ele, não. Eles não têm que me servir se eu não estiver posicionado. Sabe por quê? Porque depois que Jesus passa pelo deserto, e o posicionamento dele fala por ele, o que a palavra diz? Que no final do deserto, os anjos o servem. Os anjos o servem. Pouco se fala sobre anjo nas igrejas. Não conhece. Não sabe sobre eles. Acha que eles são os anjinhos com o cabelo encaracolado. Acha que eles são homens, como apareceu no túmulo. Eles tomam forma humana, mas você não sabe como é ele. As pessoas não sabem. Será que anjo tem forma? Não tem forma? Como que será que é? Agora, sabe da onde Satanás tirou isso? Lá do Salmo 91, 11. Que a palavra diz isso, dá ordem aos seus anjos, que vai guardar de você. Então Satanás tirou da palavra. Mas Jesus sabia que o posicionamento dele ia fazer a diferença. Fala posicionamento. Então tudo que Deus quer de nós é um posicionamento. Último versículo, capítulo, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Sabe o que é temor? Você sabe o que é temor? É você vigiar em tudo que você fala, em tudo que você faz. Ah, eu temo a Deus. Teme, mas se você não vigia o que você fala e você não vigia como você faz, que temor é esse? Temor fala de um policiamento na forma como você fala e na forma como você age. Porque se você não vigia, você tropeça nos próprios princípios e traz ruína sobre a tua casa. Você traz ruína sobre a tua vida, você empobrece, você não enriquece, porque você pisou no que não podia pisar. Você não temeu, faltou temor. Eu quero ler o último, eu falei que é o último, mas Deus está mandando
ler aqui, ó, que não está no script. Eu quero ler Provérbios 13:8, que é o que eu tenho ensinado. E Deus está falando agora aqui para mim. Ensina isso para eles. E fala que depende disso também para que os anjos se manifestem. E a palavra diz assim, ó. Guarda isso. Eu tenho ensinado meus filhos. Guarda. Se você puder, se escreve na sua casa. Grande. Escreve, acordou. Faz, sabe uma forma de entrar isso dentro de você? Eu aprendi isso com um psicólogo. Você escreve em vários lugares e você põe na geladeira, você põe no quarto, põe no banheiro, para você acordar, e onde você passar, você lê. Até isso enraizar. Guarda. Ah, por que eu não prospero? Por que minha vida não dá certo? Por que os anjos não vêm? O que está acontecendo? Deus! Provérbios 13:18. O dia que Deus falou isso para mim, eu tremi até um fio de cabelo que está faltando na minha cabeça. E não adianta você brigar comigo não, está na palavra. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Sabe o que é desprezar? A correção? Desprezo, no dicionário fala de você não dar credibilidade para aquilo. Você não dá bola. Você não dá importância. Você fala, acho que não é bem assim. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que está errado. Eu acho que... Só que Provérbios 13 está falando de quem? De um pai aconselhando o filho. Lê Provérbios 13. De um líder espiritual aconselhando. Quem despreza, ou seja, rejeita, fala, não é, eu acho que você está errado. Não é bem assim não. Às vezes você nem falou diretamente, mas você falou para o outro. Alguém foi se aconselhar comigo de outro ministério. E eu falei assim, toma cuidado para você falar do teu líder. O que você acha? Não acho nada. Porque eu não sou bobo. Não quero trazer maldição sobre a minha vida. O desprezo fala de rejeitar, de não dar vazão, de, não é bem, eu acho que não, está errado. Eu acho que não é assim. A palavra diz, quem despreza a correção cai na pobreza. Salomão escreveu isso. Mas quem acolhe, sabe o que é acolher? Acolher você cuida, você guarda. Quer um segredo para você prosperar? Quando você receber correção e exortação, você pega, fala assim, ó, manda mais. Traz, quero mais, me dá mais, eu quero isso aí, vai pai, me ensina, vai, você traz para você, fala trazer, acolher, você é abençoado com honra, dupla honra. Deus olha e fala aqui, o quê? Pera aí filho, eu vou dar uma porção dobrada em você. Então Deus falou para eu ler, porque Ele está dizendo que até a movimentação dos anjos depende disso. Então os anjos do Senhor estão à nossa disposição. Eles querem. Mas quando você descobre que depende de você, você fala assim, meu Deus, por que eu não me posicionei antes? Deus nessa noite está dizendo que já está tudo pronto. Está tudo pronto para você ser servido. Tudo pronto. Está tudo pronto. Você crê nessa palavra? Eu creio que através dessa palavra, hoje Deus está te acordando. Mas o levantar não depende dele. Depende de nós.
como eu disse na reunião passada, não sei se falei isso na reunião, se eu falei no estudo, eu tenho prazer de ensinar. Eu tenho prazer de compartilhar um pouquinho que eu sei. Eu vi uma pregação ontem, eu falei para minha mãe, eu falei, nossa, meu Deus do céu, eu preciso aprender muito. Eu estou muito atrasado. Vi pregação não, eu vi um rapaz falando sobre Deus, e eu falei assim, a sensação que eu tive é que eu não sei nada. Essa sensação, que eu estava igual uma criança. Eu falei assim, eu estou muito atrasado. A sensação que eu tive foi essa. Eu falei, não, segunda-feira eu vou acelerar isso aí. Eu vou levantar depressa, eu vou correndo. Não posso ficar para trás, não. Quantas vezes a gente acha que está rápido, a gente está devagar. E que bom que acontece isso, para que a gente não se vanglorie, para que a honra e glória seja dele. Eu falei, Senhor, obrigado para mostrar onde eu estou, ainda estou no começo. Eu preciso correr para poder chegar lá. Não me senti mal. Eu peguei aquilo e usei como um propulsor para ir mais rápido. Então, o reino tem milhares de coisas à disposição. Mas basta cada um de nós decidirmos o que nós queremos para a nossa vida, para a nossa casa. Sem sombra de dúvida, eu tenho vivido os princípios e eu posso dizer, testemunhar, falei que ia falar do testemunho, né? E testemunhar os milagres de Deus. Eu quero contar só 3 aqui para encerrar. Que aconteceu esse fim de semana. 3 milagres. Primeiro, desde sempre que eu me conheço por gente, eu tenho problema no intestino. De ir no banheiro 7 vezes por dia. E eu fui fazer um check-up, o médico falou assim que eu tinha que fazer o exame de lactose, para ver a lactose. E aí, eu fui fazer o exame, deitei lá na mesa, lá, como uma criança, porque se eu deitar sentado, eu desmaio, porque sou quase um bebê. Tirei deitado ali. E ela falou assim, olha, você tem que tomar um suco, parecia um refrigerante ruim, amargo, é lactose, e você vai passar mal, viu? Você vai ter diarreia, o estômago vai estufar, então eu já vou avisando, você vai passar mal. Eu falei, vou passar mal não, vou ser curado. Acredite se você quiser, eu estou indo no banheiro normal desde então. Eu nunca fui assim, porque de tanto remédio que eu tomei na minha infância. Eu tomei tanto remédio na minha infância que eu perdi um pedaço do pulmão. E todas as vezes que eu ia praticar exercício, atividade, alguém falava assim, você não aguenta correr, né? Você não aguenta fazer atividade. Porque eu corria, nem metade do campo eu cansava. Ia nadar, só um pouquinho já cansava, porque faltava um pedaço do meu pulmão. De tanto remédio que eu tomei. E um dia eu olhei aqueles meninos dando risada, eu falei assim, um dia eu vou correr tanto. Eu lembrei disso na hora. E eu falei, eu vou tomar e eu vou ser curado. E desde então não tive mais problema. Não tive mais problema. Eu fui curado, estou curado. E glória a Deus por isso. O segundo milagre é que meu filho está pedindo um videogame para mim já faz um tempão. Pai, quero videogame, pai, quero videogame, pai, quero videogame. Falei, o pai vai dar. O pai vai dar. O pai vai dar. E eu falei anteontem para Deus, tá chato já isso aí. Que eu estou falando para ele que o pai vai dar, mas preciso da verba. E a coisa que mais eu recordo, uma das coisas que eu mais gostei quando eu era criança, foi ter recebido um presente do meu pai, um videogame, com 5 anos de idade. Porque eu pensei assim, quando eu tiver dinheiro eu compro, para dar para ele. Mas depois que ele crescer, não vai ter mais graça. Ele quer agora, quer criança. E hoje a gente recebe uma ligação de um outro país,
Alguém falando assim, olha, tem um videogame do meu filho que a gente não usa mais, você quer? Eu falei, Mateus, você está entendendo? Eu estava mais feliz que ele. Eu falei, o videogame é até internacional, cara. Meu coração fica tudo. E o terceiro milagre? Agora vai ter escola profética. E as passagens, você sabe que a passagem de avião não é barato. E desde que eu entrei debaixo da cobertura do meu pai, do profeta, eu tenho tentado ir no alinhamento e na escola. E eu falei para a Marcela, para a pastora, eu falei, olha, esse ano tá difícil. Só que mediante a esse ensinamento, eu falei, se é posicionamento que eu tenho que ter para que então venha a bandeja, então é posicionamento que eu vou fazer. E sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a me dedicar e pensar mais na obra. Hoje, tanto que hoje, você está me vendo gravar isso aqui, de manhã, passei a manhã inteira, aqui nesse lugar, com um projeto e pensando como que eu vou deixar essa casa do jeito que Deus quer. Eu já estou tão animado porque eu já estou vendo cada coisa. E pensando em como dedicar e colocando. Lembra que eu falei da renúncia? Muitos, às vezes, de vocês não sabem, mas quando precisa ali fazer ou pagar, inclusive esse lugar, quantas vezes eu te peguei e tirei de oferta e dei? Esperei na provisão de Deus. E fiquei até apertado, até mais para cima da cabeça. Mas eu comecei a ouvir uma palavra de Deus dizendo, eu vou multiplicar aquilo que você tem semeado. E nesse fim de semana, alguém fala com nós e fala, olha, estamos dando para você a viagem, para vocês a viagem. Então eu quero dizer para você, para todos que estão aqui, vale a pena seguir os princípios. Para que você comece a contar os milagres. E se eu estou contando, cada um de nós aqui pode contar os milagres também. Não sou melhor que ninguém. A única coisa que eu decidi, caminhar. E eu tenho ensinado os meus filhos a mesma coisa. Caminha, caminha. Todo mundo que vem aqui, eu tenho dado a oportunidade de falar, olha, caminha. Mas a decisão é de você. Deus tem isso para você. Você recebe isso? Deus tem isso para você e muito mais. O meu desejo é que você receba muito mais. Em nome de Jesus. Obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Espero que Deus tenha acordado como me acordou hoje. Peço perdão se eu falei alguma besteira que não edificou a sua vida. Não sou perfeito, estou longe de ser. Mas não olha para mim não. Porque se você ficar olhando para mim, você vai perder tempo. Eu sou homem falho como você. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. E a sua vida vai prosperar. Deus abençoe a tua vida. Te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.